Como estreia desse canal, e dá maior sentido e significado para ele, resolvi iniciar falando sobre a Libertadores da América, o principal torneio do continente sul-americano. Em 1948, surgia o precursor da Copa Libertadores da América, o Campeonato Sul-Americano de Clubes. Em sua única edição, que reunia os campeões nacionais dos principais países da América do Sul, que foi organizado pelo Colo-Colo do Chile, com o apoio da Conmebol, presidida por Luiz Valenzuela na época. E esse torneio surgiu para definir o campeão continental aqui da América do Sul. Aliás, esse foi o primeiro torneio continental de clubes do mundo, sendo o Vasco campeão dele. Esse torneio foi a base para que fossem criados em 1955 a Copa dos Campeões da UEFA, hoje conhecida como a Champions League, e a nossa catimbada, guerreada Libertadores da América em 1960. Mas, inicialmente, a Libertadores não usou esse nome, utilizou um nome parecido com seu precursor, sendo chamada de Copa dos Campeões da América, e em 1966, o nome Libertadores da América foi adotado definitivamente. Entre 1960 e 65, apenas os campeões nacionais dos países filiados à Conmebol na época participaram das edições da Copa dos Campeões da América. E a partir de 62, o campeão da edição anterior iniciaria sua participação na segunda fase da competição. De 1966 em diante, a competição assumiu o nome Copa Libertadores da América de vez. E agora, os vice-campeões nacionais também participam da competição. Dentro do período de 1960 a 69, tivemos o primeiro domínio argentino, com 5 títulos nesse período, distribuídos entre Independiente, Racing e Estudiantes. Ainda tivemos 3 títulos do Peñarol e 2 do fabuloso Santos do Rei Pelé nesse período. Os anos 70 iniciam com a continuidade do domínio do Estudiantes na Libertadores, levando o tricampeonato da competição, em 1970. Sendo esse mesmo Estudiantes liderado por jogadores como Zubeldia, Bilardo, Malbernat e Verón. O Verón pai, tá? O tetracampeonato do Estudiantes é interrompido em 1971, caindo diante do Nacional do Uruguai por 2-0 na final. Se alguém achou esse feito impressionante e ainda pensou que isso seria complicado de realizar novamente, achou errado. Vem o Independiente para mostrar que sim, é possível, e ainda fazer melhor. O mesmo Independiente que vencera as Libertas de 64 e 65, a conquistou novamente de 1972 até 75, com jogadores como Bertoni, Pastoriza, Francisco Sá e Bocchini, consagrando-se tetracampeão. E o Independiente acumulando 6 títulos no total agora. Ah, mas o domínio argentino não parou por aí. Lá vem o Boca Juniors levando os troféus de 1977 e 78, justamente seus primeiros títulos na competição. Durante esse período, os argentinos mais que dominaram a Libertadores, com 7 títulos no total. Ainda tivemos um com o Nacional do Uruguai, já mencionado, um com o Cruzeiro também em 1976, 13 anos após o bicampeonato do Santos, além do Olímpia do Paraguai, conquistando em 1979 e assim impedindo o tricampeonato do Boca, sendo esse o primeiro título de uma equipe paraguaia na Libertadores. Os anos de 60 e 70 foram marcados pelo domínio argentino, mas a partir dos anos 80 a coisa seria diferente. Entre 1980 e 83, os títulos seriam divididos entre uruguaios e brasileiros, sendo o Clube Nacional, o Flamengo dos craques Júnior e Zico, o Peñarol em 1982, que voltava a vencer a Libertadores 16 anos após a sua última conquista, e o Grêmio de Renato Gaúcho de León. E lá vieram novamente os argentinos, querendo retomar o seu domínio, já em 1984. Com ele de novo, o Independiente, que voltava a ganhar Libertadores, seguido do Argentinos Juniors e o River Plate, que conquista sua primeira Liberta em 1986.
Só que essa tentativa de retomar o domínio parou por aí, pois os uruguaios voltaram com o Peñarol e o Nacional, sendo campeões novamente. E finalizando, em 1989, a primeira equipe colombiana leva o troféu, com ele o Atlético Nacional. Os anos 90 logo iriam marcar o domínio brasileiro na competição. Mas antes disso, em 1990, o Olímpia volta a ser campeão, 11 anos após o seu primeiro título. Em 1991, temos o primeiro e único chileno a levar o troféu, o Colo-Colo, organizador do Campeonato Sul-Americano de Clubes, lá em 1948. Entre 1992 e 1993, o São Paulo abre o domínio brasileiro com seus primeiros títulos, tendo o tricampeonato interrompido pelo Vélez Sarsfield em 1994, na final entre eles. De 1995 até 99, tivemos o retorno de velhos campeões, como o Grêmio, River Plate, Cruzeiro e Vasco, que conquista agora a Libertadores em 98, somando-se ao título continental de 1948. E o Palmeiras de Filipão leva o troféu em 1999. Os brasileiros confirmam seu domínio nesse período, com 6 títulos. 2 com os argentinos e 1 com paraguaios e chilenos. Nos anos 2000, os argentinos voltam a mostrar as garras novamente, principalmente com o Boca Juniors, conquistando as Libertadores logo em 2000 mesmo, impedindo o bicampeonato do Palmeiras. Em 2001, o próprio Boca torna-se bicampeão contra o Cruz Azul. Depois, em 2003, com Tevez brilhando sobre o Santos de Robinho e Diego. E em 2007, com Riquelme ainda jogando bem sobre o Grêmio. Esse período de conquistas do Boca Juniors só não foi maior, pois o próprio Boca perdeu o título de 2004 para o inesperado Once Caldas da Colômbia, sendo esse o segundo colombiano a levantar o troféu da Libertadores. Um pouco mais adiante, em 2009, a Libertadores foi vencida pelo Estudiantes, após 39 anos de sua última façanha. Time liderado por Verón, o filho. Assim, fechando o domínio argentino. Ainda em 2002, o Olímpia voltou a ser campeão, 12 anos após o seu segundo título. Esse período dos anos 2000 também foi marcado pelas primeiras finais sendo realizadas por equipes do mesmo país. Em 2005, o São Paulo volta a ser campeão sobre o Atlético Paranaense, após 12 anos do seu bicampeonato. Em 2006, o Internacional ganha seu primeiro título, vencendo o próprio São Paulo na final, e impedindo o quarto título da equipe paulista. E em 2008, tivemos o primeiro título da Libertadores indo para uma equipe equatoriana, a LDU. Os anos 2000 foram marcados por um novo domínio argentino com 5 títulos, mas indicava um posterior domínio dos brasileiros, pois de 2006 em diante, cada vez mais equipes brasileiras classificavam-se para a fase de mata-matas. Os anos de 2010 confirmaram o início do domínio brasileiro na competição com 4 títulos em sequência, sendo de 2 equipes que voltaram a ser campeãs, o Internacional em 2010 e o Santos de Neymar em 2011, e 2 equipes que conquistaram a Libertadores pela primeira vez. Em 2012, o Corinthians com o grande feito de ser campeão invicto, e o Atlético Mineiro, de Ronaldinho, em 2013. E para quebrar essa sequência de títulos brasileiros, eles mesmos, os argentinos, tendo como campeões o São Lourenço em 2014 pela primeira vez, e o River Plate em seguida, 19 anos após o seu segundo título. Ainda em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia consagra-se campeão da Liberta novamente, conquistando o seu segundo título, desde 1989. Os brasileiros ainda iriam conquistar mais 2 títulos dentro dos anos de 2010. Em 2007 com o Grêmio, chegando à sua terceira conquista com Renato Gaúcho como treinador. Assim sendo campeão da Libertadores tanto como jogador como treinador, ambos pelo mesmo Grêmio. Em 2018, o River Plate volta a ser campeão da Libertadores sobre o Boca Juniors, tendo a segunda partida da final disputada no estádio Santiago Bernabéu. Isso mesmo, o estádio do Real Madrid.
Finalizando em 2019, o Flamengo volta a ser campeão 38 anos após o seu primeiro título, numa final emocionante contra o River Plate e impedindo o bicampeonato da equipe da Argentina. Esta final também foi marcada por ser a primeira final disputada em jogo único. Assim, os brasileiros confirmam o domínio desse período com 6 títulos. Ainda tivemos 3 com argentinos e 1 foi para a Colômbia. E chegamos nos anos de 2020. O domínio brasileiro estende-se ainda mais até o momento, principalmente de 2020 até 2022, em que todas as finais envolveram apenas times brasileiros: Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo e Palmeiras Atlético Paranaense, na sequência. Sendo que o Palmeiras venceu as 2 finais em que disputou e o Flamengo confirmando o título em 2022. Logo em 2023, o Fluminense conquista a sua primeira Libertadores, batendo o tradicional Boca Juniors na final. O atual período é francamente dominado pelas equipes do Brasil. Aparentemente, essas conquistas brasileiras poderão ser ampliadas, pois em média, as equipes do Brasil estão mais fortes do que as demais da América do Sul. Agradeço a todos que assistiram e que esse vídeo possa ter agregado também. E até mais!